A Prefeitura de Taubaté decidiu reduzir em mais de 16% o número de radares e equipamentos de fiscalização nas ruas da cidade. A medida, que foi anunciada em abril, deve gerar uma economia de aproximadamente 7,8 milhões até 2028. Entre os itens retirados do contrato estão 8 faixas de lombadas eletrônicas, 13 faixas de radar de velocidade, 5 faixas com radar híbrido, 10 radares educativos, 30 talões eletrônicos, 3 painéis de mensagens fixos, um painel móvel e 40 smartphones usados por agentes de trânsito. O contrato assinado em abril do ano passado previa um gasto de 48,4 milhões até 2028. Com a revisão e os cortes, esse valor caiu para 40,6 milhões de reais. Quando assumimos o governo, o grande desafio realmente foi fazer uma avaliação de todos os contratos da prefeitura e, dentro desses contratos, compreender a razão dos mesmos e ver, inclusive, se havia alguma irregularidade nesse sentido. E aí pudemos constatar que alguns contratos estavam com valores acima dos valores normais de mercado e alguns outros, vamos dizer, no caso até dos radares, recomendando a implantação de equipamentos em lugares onde, do ponto de vista técnico, né, e também pedagógico, nós entendemos que não havia necessidade. Para você implantar um equipamento, tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que te dá o embasamento. Resumidamente é o seguinte: o número de acidentes ocorridos nos últimos 2 anos, por exemplo, isso é um dos critérios mais significativos. Esses equipamentos que nós recomendamos a supressão, você tinha assim, um acidente ocorrido nos últimos 2 anos, mas qual era a gravidade do acidente? Nenhuma. Portanto, por si só, o número de acidentes, né, naquele ponto, já não recomendava a implantação do equipamento. Então, a gente entende ou entendemos que existem outros pontos mais necessários até, né, do que aquele. Então, fazendo essa leitura técnica, nós entendemos que não há necessidade desse equipamento ficar naquele ponto. Portanto, retire-se o equipamento, e não só os radares, tantos outros equipamentos que nós também determinamos a retirada. O secretário também apontou que a revisão encontrou itens que não eram utilizados, como os smartphones contratados para o serviço. Era o dinheiro que estava provisionado. Então, por exemplo, eu tinha um contrato de X milhões de reais. Então, vamos dizer assim, eu tenho um contrato de 20 e tantos milhões de reais, por exemplo, onde estão todos esses itens, tá? Alguns desses itens, se nós utilizássemos, nós pagaríamos. Como o dinheiro estava provisionado, o que a gente teve que fazer? Não, nós não vamos utilizar definitivamente. Ou seja, não utilizando definitivamente, e cortando alguns outros, que basicamente foi isso que aconteceu. Então, nós tivemos aí uma redução de praticamente 8 milhões, que representa alguma coisa em torno de 16% do contrato, enfim. Então, este recurso ele será utilizado em outras demandas da Secretaria. Evidentemente, se nós pudermos evitar um gasto entendido num primeiro momento desnecessário, por exemplo, o contrato tinha lá 400 telefones celulares, a troco do quê? Né? Então, nós não vamos usar 400 telefones celulares, isso é exagero. Então, como não havia utilização desse equipamento, mas ele estava no contrato, havia um recurso provisionado para isso. Então, nós imediatamente determinamos, assim como outras pastas também, nós determinamos, né, a não utilização desse equipamento, portanto, este dinheiro que estaria provisionado não seria utilizado. Mesmo com a redução nos radares, a Prefeitura afirma que a segurança no trânsito foi mantida. Segundo o secretário, os dados mostram uma queda significativa nos acidentes registrados em 2024. De 1º de janeiro até o dia atual, comparado a 1º de janeiro até o dia atual de 2024, houve uma redução de mais de 40% do número de acidentes em Taubaté. Os números falam por si só. Então, a retirada desses equipamentos, em momento nenhum, né? Nenhum acidente ocorreu naquelas vias, está tudo devidamente monitorado, né? Agora, o que é mais importante é que nesse quase primeiro semestre, nós tivemos uma redução de quase 42% do número de acidentes.
Aí sim, isso para mim é um número significativo. Uma frase que eu sempre costumo utilizar: trânsito a gente não resolve, a gente administra. Porque o trânsito não é uma responsabilidade apenas do poder público, né? Você tem aí vários atores. O motorista tem que cumprir a parte dele, o pedestre tem que cumprir sua parte. O número de acidentes aqui, embora tenha reduzido, nos preocupa o número de acidentes com motocicletas, enfim. Então, a gente vem fazendo campanhas educativas de trânsito, pretendemos continuar, né, essas campanhas, mas a prefeitura tem feito a sinalização, tem feito a sua parte. Então é fundamental que o motorista faça a parte dele também.